Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre intuição. Quero saber tudo sobre intuição hoje. A minha intuição diz-me que este episódio vai ser bem interessante. Antes de entrarmos no tema do episódio, sugestões rápidas para prendas de Natal. Olha, tenho várias sugestões, todas elas muito úteis e para um futuro melhor. Olha, na loja Life Training temos todos os nossos livros. Temos, acima de tudo, o Caderno de Família Feliz, que eu acho que é mesmo uma boa prenda de Natal, porque não é aquela... Sabes, às vezes, alguns dos nossos livros, mesmo Educar com Mindfulness, não sei o quê, nem toda a gente recebe, assim, isso bem, achar que é, assim, estou-te a picar, ou assim. Mas o Caderno da Família Feliz é mesmo uma prenda feliz. E todos os outros também. E também estão lá os nossos cursos online, que também são boas prendas de Natal. São prendas lindas de Natal, acho eu. Sim, muito úteis. Se alguém quiser comprar um dos nossos cursos online para oferecer a outra pessoa, o ideal é entrar em contacto com a equipa da Life Training, info@lifetraining.com.pt, e explicar que quer oferecer o curso a alguém e fazer uma surpresa. E arranjamos um voucher. Sim, a nossa equipa prepara aí um voucher bonito e acho que é uma bela prenda. Portanto, isto está tudo na loja da Life Training. Sim. É só ir à página da Life Training, lifetraining.com.pt. Nós também colocamos aqui nas notas do episódio. Tem lá uma loja e dentro da loja tem os nossos livros e os nossos cursos todos. Sim. Acho que estou mesmo a falar a sério. Estou aqui a fazer publicidade, obviamente, mas acredito mesmo que são boas prendas. São prendas que eu também ofereço, do género dessas prendas, os nossos livros, os nossos cursos, ou das outras pessoas. Sim. Mas acho que são... Há muitos anos que tenho dificuldade em dar prendas que não sejam livros. Sim. Claro que agora com o aparecimento dos cursos online isso também passou a ser uma boa opção. Porque quando nós oferecemos um livro, oferecemos um curso, nós estamos a dar muito mais do que uma coisa. Nós estamos quem sabe, estamos a entregar a sementinha que vai germinar numa grande mudança ou numa grande transformação. Sim. Eu gosto assim de escolher o livro para aquela pessoa. Certo. É giro. Sim. Tá bom. Boa. Muito bem. Vamos falar sobre intuição. Está bem? Sim. E eu queria... Foi a tua ideia Sim, porque eu queria-te propor aqui um ponto de partida. Eu tenho escrito nas últimas semanas, várias vezes nas redes sociais, tenho escrito sobre isso. Já agora, para quem ainda não o faz, eu escrevo 2 vezes por dia no Facebook e no Instagram. Pois é, tu antes tu estás muito dedicado. Eu escrevo 2 vezes por dia no Facebook e no Instagram. E eu escrevo assim mesmo do coração, é o que me sai na altura. Eu não preparo posts antecipadamente, são as minhas reflexões. Normalmente é o que saiu da minha última conversa de coaching ou o que saiu do último trecho do livro que eu estou a ler. É assim, é aquilo que me vai na mente. Muito momentâneo, não é? Sim, é muito uma coisa que sai para ali. E às vezes partilho ali uns pensamentos que depois com que muitas pessoas se identificam. Sendo que uma coisa que a mim me interessa particularmente é que muitas pessoas dão um feedback de isto frita-me um bocado a cabeça, ou isto depois-me a pensar, ou nunca tinha pensado disto desta forma, que interessa muito mais isso do que estar a fazer crowd pleasers e escrever coisas que toda a gente põe lá um coraçãozinho, porque Podes escrever sobre amor ou sobre as neiras? Sim. São os principais crowd pleasers. É, sim. Estou interessado em ir mais longe do que isso. Embora às vezes acabo a escrever coisas que também são crowd pleasers. Mas tenho escrito várias vezes sobre intuição, que é uma coisa que me interessa muito. E vejo que algumas pessoas olham para a intuição como uma coisa muito traiçoeira, porque a intuição é inconsciente, é emocional e, portanto, não posso confiar na intuição. Outras pessoas olham para a intuição como a coisa mais certeira que existe, que é eu lixo-me quando não sigo a minha intuição. Ou porque é que eu não sigo mais vezes a minha intuição? Porque a minha intuição mostra-me a verdade, mostra-me o caminho. E há outras pessoas que nem sabem do que é que se está a falar, o que é isso da intuição. Eu penso nas coisas, não consigo entender muito bem essa linguagem. E, portanto, queria... E é assim uma coisa muito... No mundo de desenvolvimento pessoal, então, é bastante desejável e somos muito incentivados a seguirmos a nossa intuição. Certo. Às vezes digo isso também na parentalidade. Segue a tua intuição.
Sim. Mas se calhar podíamos começar por procurar, não é? Balizar aqui, definir o que é isto da intuição, o que é isto de sentir intuição. O que é que tu estás a seguir quando dizes que estás a seguir a intuição? A primeira resposta é super abstrata, que é sigo o meu feeling. Mas feeling é só outra palavra para intuição. Não vale trocar um sinónimo por outro. Não sei, eu acho que houve alturas em que eu estava mais, eu admito, há mesmo muito, muito tempo que eu não reflito sobre intuição ou aquilo que eu sinto o que é e o que não é a minha intuição. Não sinto essa necessidade, mas houve uma altura em que senti isso, estava muito à procura da minha intuição e a treinar a intuição e perceber o que é essa... e perceber o que é intuição e o que ele me dizia. Sim. Porque dizia-me que eu e muitas pessoas estavam desligados da intuição. Estou a adorar a forma como estás a responder sem responder. Sim. E sinto que não... muito, mas eu que deixo... Já vou... Estou a pensar online também. Estou a seguir a minha intuição. O que eu aprendi é que é muito fácil... pós-acontecimento ou pós-decisão, de estarmos a avaliar se seguimos a intuição ou não. É muito mais fácil. Depois diz, eu deveria ter seguido a minha intenção. Mas espera lá. Intuição, exato. Ou dizermos que foi fixe, correu tudo bem porque senti segui a minha intuição. Eu não sei dizer o que é intuição para mim sem descrevê-lo precisamente como um feeling, como eu estava a dizer. É algo que sinto que está certo, não me sinto desalinhada. Também não questiono aquilo que estou a fazer. Não me sinto insegura quando estou a fazer. E muito mais do que isso não consigo dizer assim especificamente. Eu consigo ter assim algumas teorias hoje em dia, o que é que poderá estar a acontecer. Em inglês falamos muito do gut feeling e há quem explique o quão certeiro isto do gut feeling, porque temos neurónios no nosso intestino e que há esta ligação entre o cérebro e o intestino e que quando sentimos realmente que algo está certo, in the gut, não é? É que estamos a seguir a nossa intuição. Mas como foste tu que querias falar sobre isso, qual é a tua ideia? Eu queria ter ajuda tua. Olha, no modelo com que eu trabalho na minha abordagem da neuroestratégia, eu proponho que há várias respostas diferentes aos estímulos que nós recebemos. E há uma primeira resposta que é muito rápida, que é automática, que é uma resposta que ela até é pré-verbal. Ela acontece antes de tu conseguires ligá-la aos centros linguísticos e começares a utilizar palavras para descrever. É por isso que é muito uma resposta que nós sentimos. Depois, há uma outra resposta que acontece mais tarde no tempo, e mais tarde pode ser umas frações de segundo depois. Mas que aí sim já é uma resposta verbal, que é quando nós refletimos sobre... É uma resposta quando temos mais informação. Sim, é uma resposta em que nós é pensada, é aquilo que nós dizemos, eu pensei sobre o assunto. Na realidade, todas as nossas respostas, elas são pensamento em ação. Só que há pensamento verbal e não verbal. E esta primeira resposta, que é muito rápida, ela não chega a envolver a linguagem verbal, envolve outras linguagens. E tu sentes. É por isso que há um estímulo qualquer e tu, por exemplo, sentes medo. Não é? É uma resposta automática. Depois começas a pensar sobre isso. Por exemplo, olha, ontem fui passear com o nosso filho mais pequenino, fomos passear aqui à beira da praia e quando íamos a passar ali junto a um portão que é todo fechado, um cão saltou do lado dentro do portão e bateu com as patas no portão e ladrou assim bem alto. E a minha resposta automática foi dar um salto, não é? Porque eu senti medo naquele momento. Isso muito antes de eu ter a oportunidade de pensar, olha, deve ser um cão, o cão está do lado dentro do portão, não há qualquer forma do cão realmente me pôr em perigo. Antes de eu poder intelectualizar a minha resposta, ela já aconteceu. Que eu encolhi-me e
dei um pequeno saltinho para me afastar do portão. E logo na fração de segundo seguinte, não é, eu de repente disse, é o cão dentro da... Não é, e relaxei imediatamente. Aliás, eu depois até fiz um exercício que foi à vinda, não é, nós voltamos pelo mesmo caminho e quando nós estávamos a aproximar do portão, eu procurei educar o meu inconsciente, não é, e fazer um exercício de neuroestratégia, que é associar um estímulo futuro a uma resposta que não seja o automatismo. Certo. E então eu instruí-me para, em algum momento eu vou ouvir um som deste género e vou ouvir provavelmente um cão a ladrar e a minha resposta vai ser ficar calmo e tranquilo sem me desviar do meu trajeto. De facto, essa resposta aconteceu, mas ainda assim houve mais diminuto, mas continuou a haver ali um momento de surpresa em que o cão faz aquele barulho. Nesse momento, acho que a minha intuição é afastar-me, é proteger-me. É fugir. Mas depois surge aqui em ação um outro mecanismo, que é um mecanismo mais racional, que é eu pensar sobre aquele estímulo. E aí gerei uma outra resposta, não é? Quando nós falamos em confiar na intuição, eu acho que é confiar nesta primeira resposta. Neste primeiro impulso. Que é a resposta que às vezes acontece quando tu conheces uma pessoa nova e antes de poderes intelectualizar, antes de pensar, antes de usares a razão, tens um primeiro feeling, não é? Tu chamaste-lhe um gut feeling, não é? Alguma coisa que parece que surge muitas vezes aqui na zona. Algo que não bate certo, não é? Não, pode bater certo. Pode bater certo. Tu tens um primeiro feeling, feeling de, olha, gosto desta pessoa, esta pessoa faz-me sentir confiança, ou esta pessoa é um bocadinho estranha, ou esta pessoa deixou-me aqui de pé atrás, e depois começas a pensar sobre isso. Eu acho que esta conversa do segue a intuição, ou a intuição muitas vezes atraiçoa-me, acho que é a relação que depois cada um estabelece entre estas primeiras respostas e depois a intelectualização ou a razão a ser utilizada em cima das respostas. E eu acho que, isto agora é aqui a minha teoria, é que algumas pessoas, de facto, em alguns momentos marcantes da sua vida, tomaram uma decisão, fizeram uma escolha, e a escolha gerou um resultado que não foi muito bom para elas, e elas lembram-se que, pois é, mas eu tive aquele feeling de que isto ia dar asneira. Sim, eu tive aquele feeling... É por isso que eu estava a dizer que é mais fácil dizer depois, não é? Sim, mas também pode acontecer ao contrário. Imagina, por exemplo, que eu estou, sei lá, eu às vezes penso nisso quando estou a decidir se vou comprar uma ação ou se vou comprar bitcoins. E eu analiso, não é? Eu analiso, olho para os números, mas também há muitas vezes uma resposta intuitiva. E imagina que a minha intuição é, não, isto é demasiado arriscado. Só que depois olho e tal, digo, não, vou comprar. E depois corre mal. Eu naquele momento posso instalar uma crença de que a minha intuição é perigosa. Ou a minha intuição funciona. Imagina que isto funciona mesmo bem. Isso depende um bocadinho também, não achas, sobre a crença que tens em relação à intuição. Se acreditas realmente... Sim, estou a perceber. Sim, mas esta crença é muitas vezes, ela é muitas vezes instalada ou criada em cima de acontecimentos. Claro, não achas que a nossa intuição existe... não, ela vai se manifestar de acordo com a experiência passada que nós temos. Isso. Quando eu comecei a estudar a teoria polivagal, aprendi sobre um conceito que é a neurocepção. A neurocepção é uma espécie de intuição. A nossa neurocepção é que ela escaneia o nosso ambiente, escaneia as pessoas no nosso ambiente e vai, no fundo, dizer-nos se estamos seguros ou se estamos em perigo. Se estivermos seguros, o nosso sistema tem uma certa resposta. Se estivermos em perigo, vai ter outra resposta. Vai se calhar, o clássico, o fight or flight, não é? Luta ou fuga. Eventualmente, congelar ou shutdown, para simplificar mesmo muito. Não é? Mas isso é uma espécie de intuição. É uma espécie, esta neurocepção escaneia o ambiente, diz-me seguro ou em perigo.
não é? Ou em perigo de vida, até, no fundo são estes três stresses. Mas essa resposta depende das minhas experiências passadas. E pronto, há uma resposta mais... Isto existe em nós biologicamente, mas depois vai ser condicionado de acordo com a nossa experiência. Ou seja, uma criança que se porta mal numa sala de aula, por exemplo, que não fica quieta, que responde torto, que começa a tirar coisas, nós... Por um lado, podíamos dizer que a intuição desta criança se está a dizer para ela se defender. Ela não está a fazer aquilo para se portar mal. Isto é a neurocepção dela, que está errada, podemos até dizer erradamente, a interpretar o ambiente como perigoso. Então vai ter esta resposta, que é uma resposta, no fundo, intuitiva. Certo. Não é? E olhando de fora parece uma resposta errada, mas no sistema da criança é uma resposta... é a única resposta que ela tem naquele momento. Mas o que tu estás aí a propor é que esta intuição, a neurocepção, que tu estás a olhar para isto como uma resposta, a tal resposta automática. É uma resposta ligada, não é? Está ligada ao nosso sistema nervoso. Sim. Esta intuição, ela é subjetiva, não é? Porque a mesma criança que está a escanear o ambiente e a ler perigo, tem que me defender, está sentada ao lado de uma criança que está a escanear o mesmo ambiente e está a dizer tranquilo, seguro. Posso, não é? Exatamente, portanto, por causa das experiências, não é? Por causa do condicionamento do sistema nervoso de uma criança, ela vai ter uma certa reação e outra vai ter outra reação. Eu acho que é aqui que depois, conforme nós vamos crescendo e vamos refletindo mais sobre o peso e a importância da intuição nas nossas vidas, de facto há aqui uma separação entre algumas pessoas que, por causa das suas experiências, dizem é mesmo importante eu confiar na minha intuição. Sim. Porque a minha intuição, sendo subjetiva, ela normalmente dá-me boas respostas. Ou seja, ela acaba por recolher informação lá fora, processa rapidamente e dá-me boas respostas. E há outras pessoas que aprenderam exatamente o contrário, que é a minha intuição não é muito fiável, porque dá-me más respostas, faz-me desconfiar de coisas que são seguras, faz-me sentir segura em relação a coisas que são perigosas, então eu não posso confiar na minha intuição, não é? Eu vejo isso, por exemplo, às vezes quando estou a trabalhar com um futebolista e lhe pergunto, por exemplo, se ele for marcar imagina, vai marcar um penalti, como é que ele toma a decisão de para que lado chutar? E há alguns dão respostas que é, eu não penso muito nisso, eu corro para a bola e confio na minha intuição, porque a minha intuição vai-me fazer atirar para um dos lados. Mas há outros que dizem, não, eu analiso com calma, eu penso, eu tenho informação sobre aquele guarda-redes, o guarda-redes, penso nas jogadas que já aconteceram, penso no vento, penso numa série de coisas e tomo uma decisão e depois comprometo-me com essa decisão. E até porque já me aconteceu no passado chutar assim de uma forma mais intuitiva e não correu bem. Nem sempre tomo boas decisões aí. Portanto, eu acho que depois há de facto uma crença que se começa a instalar, que em algumas pessoas privilegia imensa a intuição e noutras faz exatamente o contrário. Faz com que desconfiemos muito da nossa intuição. Né? Tu és uma pessoa, neste sentido, tu confias mais na intuição do que eu, parece-me. Na tua intuição. Sim. Mas sabes o que eu estava aqui a pensar enquanto falavas? O porquê este conceito de intuição não está muito presente na minha vida neste momento. E o que é que está presente que, em vez disso, o que é que eu substituí? E acho que para mim foi interessante perceber o que eu quero e o que eu preciso em cada momento. Portanto, em vez de eu ficar a refletir sobre o que é que a minha intenção me diz nesta situação... Intenção ou intuição? Intuição, já é a segunda vez que faço isso. São palavras tão próximas. O que é que a minha intuição me diz nesta situação? Ligo-me a minha intenção e questiono o que é que eu quero, o que eu preciso agora. E isso funciona para mim. Em vez de... Porque eu sinto que muitas vezes quando as pessoas falam disso torna-se quase estressante, um bocadinho angustiante. Não sei seguir a minha intuição, não sei o quê, desaprendi de seguir a minha intuição, já não sei fazer isto. Ok, muito mais clareza encontro eu na minha intenção, no que eu quero, o que eu preciso neste momento. Tu falas muito na criação do espaço entre o estímulo e a reação, não é? Que, aliás, um dos grandes benefícios marginais das práticas do mindfulness é alargar este tempo, não é? Entre
estímulo e reação. E não só o tempo, como o acesso a esse espaço. Sim, quando alargas esse tempo, começas a ter mais facilidade em observar esta resposta intuitiva. Não é? E observá-la sem teres que ficar preso a ela. É mais um dado, e é um dado que pode ser muito importante. E tu podes até olhar para o teu histórico e dizer, neste tipo de situação, a intuição tende a ser muito válida. Mas se calhar há um outro tipo de situação onde a intuição já não é tão válida. Não, preciso de mais informação, preciso de analisar melhor. Sim. Até porque esta resposta intuitiva, ela pode ser também alterada em função da nossa bioquímica a cada instante, não é? Aquele famoso estudo a que eu acho que nós já fizemos referência aqui no podcast, onde tu pedes aos participantes no estudo para tomarem uma série de decisões em relação a um jogo que envolve cartas e envolve dinheiro. E pedes a metade dos participantes para, durante 2 ou 3 minutos antes de entrarem no estudo, para ficarem numa sala e assumirem um power pose, porem os dedos entrelaçados atrás da nuca, abrirem as pernas, colocarem o tronco inclinado para trás, assumindo uma postura que nós identificaríamos como uma postura de estou confiante, estou relaxado, estou aberto. Estas pessoas a seguir têm uma tendência bastante aumentada de assumirem riscos. Quer dizer que a intuição delas fica um bocadinho alterada. Por causa da fisiologia. Por causa da fisiologia e da bioquímica. Agora, as minhas respostas intuitivas, porque isto põe-se as pessoas a fazer um exercício, que é um exercício mesmo de intuição, não é? Que é, por exemplo, dão 3 ou 4 cartas e dizem-te para tu virares uma, mas tens que fazer apostas em dinheiro. Tu começas a confiar mais na tua intuição nesses momentos e a arriscar mais, o que é interessante. Mas qual é o resultado? Acertam mais vezes também ou não? Não acertam mais vezes. Tomam decisões mais arriscadas. Arriscam mais. Ou seja, sim, ok. Não têm melhores resultados, mas têm um comportamento diferente. Não, porque se tu não utilizares a intuição num exercício como este, tu fazes só cálculo matemático, não é? E o cálculo matemático vai-te dar sempre uma resposta de... Se tiveres capacidade para esse cálculo, não. Ok, mas o cálculo matemático vai-te sempre dar uma resposta, Será não é? que alguém que tem mais capacidade de cálculo matemático tende a utilizar menos a intuição do que quem... Olha, isto é um tema... se considera mais intuitiva. Isto é um tema muito importante para, por exemplo, para jogadores de póquer. Porque o jogo de póquer é um jogo que é sobretudo matemático, é sobretudo um jogo de cálculo de probabilidades e de cálculo matemático. E, em alguns momentos, entre a ação e a intuição, que é a minha intuição diz-me... Desta vez vou fazer diferente. Que agora, desta vez vou fazer diferente. Desta vez vou arriscar. Ou a minha intuição diz-me que a pessoa à minha frente está a fazer de conta que tem um jogo mau quando deve ter um jogo bom. E às vezes, de onde é que vem esta intuição? Se calhar foi um sinal que eu li, um pequeno sinal não verbal que eu li no outro. Se calhar foi um pequeno padrão que eu identifiquei aqui depois de estar a jogar umas horas com esta pessoa, que eu nem consigo verbalizar, eu não te consigo explicar qual é o padrão, mas eu apanhei, não é? A intuição começa aqui a dar uma resposta. Ou seja, o que estás ali a dizer, no fundo, é que a intuição está muito ligada também à atenção, à capacidade de prestar atenção, consciente ou inconscientemente, né? Da presença naquele momento. Sim, sabes que há uma outra experiência muito famosa, das experiências mais famosas aqui no âmbito das neurociências, que foi criada originalmente pelo António Damasio, onde tu colocas, tens um conjunto de baralhos de cartas à tua frente. Eu não sei se são 2 ou 3, tens mais que um baralho de cartas à tua frente. E tu podes tirar uma carta de um baralho e essa carta dá-te um prémio ou tira-te dinheiro. Portanto, imagina, começas o jogo com $1000 e tiras uma carta e a carta pode dizer, ganhou $200 ou perdeu 100. Só que os 2 baralhos, são 2 baralhos, os baralhos estão construídos de uma forma muito diferente. Há um baralho que te dá prémios maiores, podes ganhar de repente $500 ou $1000, só que na maior parte das vezes tu perdes. E também perdes bastante. E há outro baralho onde tu ganhas prémios pequenos, mas a maior parte do tempo tu ganhas. Ou seja, se tu soubesses disto à partida, o que de forma lógica, tu tirarias sempre as cartas do baralho mais seguro. Certo. Porque ele é mais seguro no sentido em que
o prémio esperado entre o que ganhas e perdes, ali é positivo, enquanto que no outro lado é negativo. E o que ele estava a procurar medir, através de leres alguns sinais inconscientes, como o batimento cardíaco, o nível de sudação na ponta dos dedos, não é? Que são sinais inconscientes, que tu não tens muita dificuldade em manipular isto de forma consciente, qual é o momento em que tu conscientemente dizes, espera lá, eu já percebi, este baralho é muito mais seguro que o outro e neste aqui eu ganho mais vezes. Qual é o momento em que isto acontece? Quantas cartas em média é preciso tu ir tirando os baralhos para chegares a esta conclusão? E qual é o momento onde já estás a ter respostas fisiológicas, ou seja, a tua intuição já se está a manifestar, por exemplo, aumentando o nível de sudação quando tu te aproximas do baralho perigoso e diminuindo quando vais para o baralho seguro. Inconscientemente. E a diferença é muito grande. Eu não agora vou dizer assim números mesmo de cor, mas era do género, tu precisas de 40 cartas para conscientemente chegares à conclusão, precisas de 25 ou 30 para dizer, espera aí, há aqui alguma coisa estranha. Há aqui alguma coisa estranha, mas eu ainda não sei exatamente o que é. Só que, na realidade, ao fim de 10 ou 15 cartas, tu já estás a ter respostas inconscientes. Ou seja, o teu inconsciente já está a apanhar o padrão muito mais rápido do que depois tu consegues intelectualizar. Certo. Portanto, o que é que, por exemplo, neste tipo de situação, nos diria, o que é que alguém mais intuitivo vai reagir mais rápido a estes sinais, mais rápido a, calma, aqui eu tenho desconforto em relação a um baralho. Ou seja, alguém mais intuitivo presta mais atenção aos seus próprios sinais. Confia mais nele? Sim, eu acho que aqui o intuitivo é mais tu valorizares ou não esta informação, prestares atenção ou não a esta informação, porque eu acho que um dos resultados do estudo foi que todas as pessoas eram intuitivas, certo. No sentido em que toda a gente está a ter algum tipo de resposta também inconsciente. Só que uns conseguem valorizar isso e seguir, uns valorizam, mas não ligam muito, não é? Ok, é normal eu estar nervoso, porque mais para um lado que para o outro, porque não sei. E outros não conseguem sequer sentir, não conseguem perceber isso. Eu acho que isso liga-nos aqui ao início da nossa conversa. Sabes que eu também acho que muitas pessoas andam... tu há bocado propuseste que aqui no mundo do desenvolvimento pessoal às vezes há assim uma certa pressão sobre isto, que é tens que seguir a tua intuição, tens que descobrir a tua intuição, o que é que a tua intuição te diz. Mas eu acho que às vezes isso é a nossa vontade de... Como nós estamos constantemente a tomar decisões em contextos incertos, que é, eu não sei se é melhor aceitar aquela proposta de emprego para ir para a Suíça ou ficar aqui. Na realidade eu não sei, eu posso pensar sobre isso, mas eu não sei. Eu não tenho a certeza porque o futuro é incerto e tem tantas variáveis diferentes, não é? Então, eu tenho aqui o sonho que é, deve haver um sítio ou deve haver um processo que me dê uma resposta que está sempre certa. E acho que às vezes essa é a ambição um bocado, esta ideia de a minha intuição vai estar sempre certa. Só que não há assim grande suporte para esta ideia. Mas há algumas pessoas que se ligam e eu acho que estão no fundo a procurar conquistar a incerteza, tentar dominá-la, propondo que há um processo que nos dá sempre a resposta, sabes? É como, por exemplo, alguém rezar muito perante um ambiente incerto e está na expectativa ou na esperança de que uma resposta externa dá-me um sinal, que é como quem diz, mostra-me o que é que é certo, o que é que está certo, o que é que está seguro. Será que uma forma de nós nos aliviarmos dessa pressão de seguir intuição é perguntarmos se estamos a seguir a nossa intenção? Qual é a nossa intenção? Sim. Acho que sim, acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Eu acho que, assim, pensando nas pessoas que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, eu não acho que seja uma crença assim tão potenciadora, a crença de que existe a minha intuição está sempre certa e eu tenho que aprender a segui-la. Eu acho que isto não é assim tão possibilitador, sabes? Também não acho. Não, porque isto, às vezes, até um mecanismo, se pensarmos nisso, é um mecanismo um bocadinho de ficar em efeito, ou seja, de eu me desligar da responsabilidade em relação à tomada de decisão. Que, a minha intuição disse-me, eu faço o que a minha intuição me diz. Não é? Que é quase conectar-me com a ideia de que há aqui alguma coisa que se manifesta em mim
E é essa coisa que eu tenho que seguir. Isso, por um lado, pode nos relaxar um bocado, não é? Que é, aceito ou não aceito o convite desta pessoa? É um bocadinho dissociativo, não é? Quase. Aceito ou não aceito o convite desta pessoa? Vou ou não vou fazer isto? Não é? Digo que sim ou digo que não? Olha, a minha intuição diz não. Não é? faz lembrar um pouco... Sim, a proposta que eu fiz antes de pensar antes no que eu quero, o que eu preciso, requer alguma responsabilidade pessoal, não é? Certo. Mas é como estás a dizer, quando a intuição desliga-nos um bocado da responsabilidade pessoal. Eu não tinha pensado nisso. Até porque perante as minhas crenças eu posso depois, quando alguém me diz Pedro, porquê que tu fizeste isto? Não é? E eu, em lugar de explicar, olha, porque eu pensei nisto, nisto e nisto, e nisto, nisto e nisto. E tu dizes, mas esse pensamento não foi, olha, estás a ver, pensaste mal nisto, porque se tivesses... pois é. Em vez disto, eu digo, porque a minha intuição me disse para seguir este caminho. Em vez de dizer, não, eu queria fazer aquilo... Se eu disser, a minha intenção disse-me para fazer, é bem diferente. Sim. Tu lembras-te que quando eu comecei a... dizer isso mais aos nossos filhos. Não, a minha intuição está-me a dizer que tu não deverias jogar mais PlayStation. Sabes, quando eu... Tu lembras-te disto? Quando eu comecei a fazer os meus primeiros cursos, um dos mecanismos que eu ensinava às pessoas para elas entrarem em contacto com estas respostas inconscientes, com as respostas intuitivas, era a utilização de um pêndulo. Né? Porque um pêndulo é um mecanismo que permite amplificar sinais inconscientes. Certo. Só que uma das razões pelas quais eu me comecei a afastar desse tipo de práticas, que elas podem ter bastante valor e podem ser bastante interessantes, só que algumas pessoas depois começavam a usar uma linguagem totalmente dissociada do género, eu estava na dúvida e o pêndulo disse-me para não fazer. Tipo, como se fosse... Até o pêndulo já era uma entidade, né? Não, espera aí, não há aqui pêndulo nenhum a tomar nenhuma decisão nem a falar nada. Isto é um mecanismo amplificador e está a ampliar não a resposta certa, está a ampliar é a resposta inconsciente, interna, sim. A resposta interna. Né? E claro que às vezes, em algumas situações, eu procuro, assim, parar e fechar os olhos, relaxar um bocadinho, não é? Fazer um bocadinho de meditação, entrar em contacto com o meu mundo interior e aceder de uma forma mais clara a esta resposta interna. Não é? O que é que a minha intuição de facto me diz? E depois, essa intuição, eu posso refletir sobre ela. Às vezes reflito também, olha que interessante, de onde é que estará a vir esta intuição? Pois, porque eu, numa situação parecida no futuro, correu daquela forma. Então a minha intuição está-me a avisar disso. Está-me a dizer, olha que no futuro já fizeste isso várias vezes e faz diferente ou faz igual, não é? Certo. Mas não necessariamente. Mas parece que há um certo desejo de que esta intuição seja já um conhecimento sobre o futuro. Não é? A minha intuição avisa-me que isto vai correr mal. Há quem utiliza a intenção e depois há outros que procuram talvez a resposta no Deus, aquilo que estavas a dizer, de um sinal. O princípio muitas vezes é parecido, ou o oráculo, vou perguntar as cartas, vou pôr as cartas de tarô, ou vou utilizar o pêndulo, como estavas a dizer. Mas o princípio aqui é muito parecido. Mesmo para quem está muito a incentivar o uso da intuição. Sim, aqui, claro que agora vou navegar um bocadinho na maionese, não é? Que há uma série de propostas, algumas que até têm sido feitas ao longo dos anos por pessoas muito lógicas, muito racionais e que procuram responder à grande pergunta de como é que isto funciona, isto do mundo, do universo, da experiência humana. Algumas respostas ou algumas propostas até concebem esta possibilidade de tu teres acesso, não é? Sendo o tempo uma experiência mental, pode existir uma forma de eu aceder a informação sobre coisas que acontecem no futuro, tal como eu acedo, e de uma forma que eu acho que é natural, a informação sobre coisas que aconteceram no passado, não é? Se eu te disser, Mia, ontem eu fiz isto, tu não ficas de, uau, como é que tu sabes, né? Como é que tu sabes o que é que fizeste ontem? Não, porque eu lembro-me, e tu dizes, ok, tranquilo. Mas se eu dissesse, olha, amanhã vai acontecer isto, e tu dizes, como é que tu sabes? E eu dizia, porque eu lembro-me. Dizes, mas lembras-te? Como é que tu te podes lembrar de uma coisa que ainda não aconteceu? Mas nós podemos baralhar aqui um bocadinho as coisas. Por exemplo, há algumas propostas que nos dizem que o tempo, na realidade, funciona no sentido oposto àquele que nós depois o experienciamos, que o tempo, na realidade, está a rolar do futuro para o passado.
há quem proponha, como o Carl Jung, a existência de um inconsciente coletivo, onde está armazenada muita informação sobre todas as pessoas, em todos os momentos, não há? Há a ideia dos registros akáshicos, onde está toda a informação sobre as nossas vidas passadas e vidas futuras. Dá para nós ligarmos aqui o nosso, como é que eu disse, o nosso processo de viajar na maionese e começar a conceber possibilidades de... Okay? E eu concebo essas possibilidades. Agora, o que depois, quando entro no meu mundo prático, de olha, agora tenho que tomar uma decisão sobre isto, o que eu observo em mim é muitas vezes a vontade de encontrar um processo que me salve da incerteza da tomada de decisão. Exato. Não é? Acho que é isso. E esse processo, como tu disseste, uns encontram na religião, outros encontram na ideia de que a intuição está sempre certa, outros encontram no deixa-me olhar para os sinais da natureza. Mas ou a astrologia. A astrologia, a ambição é sempre a mesma. É eu desligar-me da aparente natureza incerta da nossa experiência. Mas não é isso que traz piada à nossa experiência, é ela ser incerta. Eu acho, mas acredito que há quem não ache. Sim. Porque, repara, eu acho que ainda não... Vamos jogar no Euromilhões, não é? E usar a nossa intuição. Portanto, eu utilizo sempre a minha intuição quando jogo no Euromilhões. Sim. Tenho um e como é que está a funcionar? Primeiro, não costumo jogar. Sim. E quando jogo, não corre muito bem. Olha, sabe, uma coisa engraçada que me aconteceu nas últimas semanas que tem a ver com isto da valorização da intuição. Nós, muitas vezes, aqui em casa, fazemos café numa maquinazinha com cápsulas, não é? E não sei se já te aconteceu, tu estás distraída, estás a falar ao telefone, estás no meio, não estás tão consciente daquilo que estás a fazer, ligas a máquina e estás a fazer outra coisa e de repente olhas para a máquina e dizes, eu já pus ou não pus a cápsula? Sim. Já te aconteceu isso? Sim. A mim aconteceu-me várias vezes isso. E então eu tomei uma decisão consciente de a próxima vez que isto me acontecer, eu vou só observar a minha intuição. O que é que a minha intuição me diz? E então, só na semana passada, acho que foram 3 vezes que isto aconteceu. De estar ali no meio do meu processo, estou a falar ao telefone, estou a ver alguma coisa, e de repente olho para a máquina está com o braço fechado. Está com o braço fechado, está com as luzinhas todas ligadas, é só carregar no botão. Mas eu não me lembro, tipo, mas espera aí, eu pus a cápsula ou não pus a cápsula? E espera aí, calma, o que é que me diz a minha intuição? E em 2 vezes a intuição foi, sim, está lá a cápsula. E na outra vez foi, não há cápsula. E em todas as vezes, de facto, esse era o resultado acertado. Né? E a forma que eu encontrei de conseguir ler a intuição foi ir um passo à frente, que é, se eu agora abrir a máquina e for verificar que está lá a cápsula, a sensação vai ser de, claro que está aqui a cápsula, eu já sabia, ou vai ser de, claro que não está aqui a cápsula, eu já sabia. E foi ou andar assim um bocadinho para a frente e imaginar qual será a minha reação a este ato, deu-me logo a resposta. Okay? Foi interessante. Vou continuar a explorar. Acho que fiquei um bocadinho confusa agora com a tua explicação. Mas imaginaste-te abrir o braço e imaginaste a tua reação ao que encontravas lá. Isso. Okay. Mas abriste o braço ou não abriste o braço? Não, depois não abri o braço. Carreguei. Só abriste o braço se tivesse a reação, claro que não está a cápsula. Certo, se a reação fosse claro que a cápsula está ali, então aceita e simplesmente clica aqui. E acertaste sempre. Sim. Fogas mesmo intuitivo. Eu acho que os momentos onde eu tendo a valorizar mais a minha intuição, se me perguntassem, Pedro, és uma pessoa intuitiva? Eu acho que a minha primeira resposta era não. Sabendo que todos somos intuitivos, não é? Não, sim, até há uns daqueles... aquelas... Um quiz? Não. Aqueles do Myers-Briggs, não é? Sim. Que até tem um dos traços de personalidade, é sim. Precisamente intuitivo. Sim, se és intuitivo ou se és mais um pensador. Sim. Não, o thinker é versus feeling. Sim. O intuitivo é versus o perceptivo, sim. Não é? Acho que é isso. Sim. Quem sabe mais do Myers-Briggs depois ajuda-nos. Sim. Sim. Mas o I é de intuitivo, não é? Myers-Briggs. Não, o I é de interno, vê-se o E de externo. O intuitivo é o N. Ah, é? Sim.
Está bem, desculpa. Tá bem. Uma parte. Estás a ver? Agora estamos a falar de uma coisa que não dominamos. Já está a dar a geneira. Desculpem, quem sabe muito sobre Myers-Briggs. Mas olha, o N é de intuitivo e por oposição tem o S de sensorial. Okay. Sensorial. Porque quando tu és mais sensorial, tu estás mais a observar as coisas, os números, os factos, estás a observar lá fora. Enquanto que a intuição é mais uma observação interna. Certo. É quais são os sinais que me aparecem internamente. E, portanto, nesse sentido, eu tendo a ser... A minha primeira resposta é: eu não sou muito intuitivo, mas quando faço o teste do Myers-Briggs, dá-me uma resposta mais intuitiva, de facto. O que é interessante. Há sim momentos onde eu recorro muito eu valorizo muito a minha intuição. Por exemplo, estou a conduzir e se de repente há uma intuição de que está aqui alguma coisa estranha ou perigosa, eu presto muita atenção a isso. Então concentro-me nessa... Porque é um momento em que, se de facto estiver a acontecer alguma coisa estranha ou perigosa, estou a conduzir um carro, logo estou em perigo de vida. Okay? Há outros momentos onde eu já não valorizo tanto a intuição. Por exemplo, estou a ver uma série, estou a ver um filme e desperta-me qualquer coisa, está aqui qualquer coisa errada. Mas como eu sei que estou no meu ambiente e sei que provavelmente esta intuição é mais distrativa do que outra coisa. Então aí já não sigo tanto esse sinal. Okay? E tu, quais são os momentos onde tu segues mais a tua intuição? Quais são? Na escolha de parceiros românticos. É isso. Yeah. Não sei. Não sei. Qual foi a tua resposta intuitiva agora? A minha resposta intuitiva foi que aquilo que eu disse no início. Eu hoje em dia não penso muito nisso. Ok. Não paro e penso, o que é que me diz a minha intuição? É mais uma observação mais... Calhar já conquistaste o paradoxo, não é? Porque a intuição é altamente lógica. Porque esta primeira resposta automática que nós temos é a computação muito rápida né? Nós recebemos estímulos e passamos rapidamente esta informação sobre os estímulos pelas nossas memórias, pelas nossas intenções, pela nossa bioquímica, pela nossa história pessoal, pela nossa cultura. Passamos rapidamente isso e temos um resultado. E o resultado, isto é bom, isto é mau, isto é perigoso, isto é saudável. Temos uma primeira resposta. Portanto, esta resposta intuitiva, ela é assente numa lógica muito particular. Uma experiência, uma lógica. Ainda agora eu ia te perguntar, se calhar quando me encontro pessoas assim... pessoas novas, para perceber se são pessoas confiáveis ou não é? Quando organizei o retiro para a Índia a primeira vez, aquilo foi um bocadinho louco porque eu não conhecia as pessoas lá, não é? Enviei aquele dinheiro todo, eu levei aquelas pessoas todas. Agora posso dizer isso. Mas no fundo ali confiei na minha intuição em relação a essas pessoas. Também, né, quando fui para o Brasil, aquela equipa, aquelas meninas que estavam lá a organizar as coisas, também confiei ali numa intuição. Mas no fundo, confiei e segui uma intuição baseada em uma avaliação de estar a ter estado a falar com essas pessoas, não é? Houve aqui uma... Ou seja, tu no fundo estás a refletir sobre a intuição, dizendo, esta minha intuição, ela deve vir de algum sítio. Sim, por outro lado, já tenho mais, ainda hoje estava-me a lembrar de uma pessoa em que a minha, se calhar não é, o meu julgamento em relação à pessoa, essa pessoa era que, esta pessoa não é assim muito fixe, não é? No fundo a minha intuição estava a dizer que não vale a pena investir muito tempo nesta relação e que estava a refletir sobre isso porque pensei, estava mesmo errada em relação a essa pessoa. Ela é muito diferente daquilo que eu inicialmente pensava. Ou seja, vamos ver se conseguimos terminar aqui a nossa conversa com alguma espécie de conclusão. Nós lançamos aqui uma série de propostas, não é? A proposta de que a intuição é subjetiva e nós acabamos ambos por nos afastar um pouco da ideia de
a intuição está sempre certa, a intuição é objetiva, né? É a verdade, né? Ou a intuição é divina, ou a intuição é já um conhecimento antecipado sobre o futuro. A intuição está sempre certa. Nós afastamos-nos disso. Sim. E ligamos-nos mais à ideia de a intuição é um processo rápido, automático, pré-verbal e que acontece... E que está muito ligado ao nosso sistema nervoso. Está ligado ao nosso sistema nervoso e é uma... E a forma como foi condicionado. Sim, é uma resposta com base nas nossas experiências. Uma resposta com base no condicionamento que nós já temos. Certo. É isso. E depois, acho que também estávamos a propor aqui a ideia de nós refletirmos sobre a intuição. Ou seja, de deixarmos esses sinais manifestarem-se e serem percepcionados e depois refletirmos sobre isso. Sim, e também está muito ligado ao que nós queremos, não é? Quantas vezes é que ouviste pessoas que entraram numa relação que depois correu muito mal e depois entram noutra e corre muito mal outra vez e estão a dizer que seguiram a intuição em relação a estar com essa pessoa, mas correu mal. Portanto, também está condicionado da experiência, mas também daquilo que às vezes engana-nos porque tem mais a ver com um desejo e uma vontade e não vemos certos sinais. Sim, até porque Mas vemos esses sinais a posterior. Quando, proposta que nós já temos lançado aqui também no podcast, quando tu defines uma intenção e te ligas muito a uma intenção, essa intenção transforma-se num filtro muito importante para o sistema, não é? Por exemplo, se eu tenho a intenção de ganhar muito dinheiro e pensar muito nisso e disser muitas vezes a minha intenção é esta, eu vou começar a ter respostas intuitivas que estão ligadas com oportunidades de ganhar dinheiro. Exato. Não é? Exato. Portanto, eu posso alterar a minha intuição através da intenção. Sim, também acho. Sim. Assim, a minha proposta é de não andar em busca de uma resposta intuitiva. Acho que isso cria mais ansiedade do que... Para quem está muito ligado à sua intuição e confia muito, não. Mas para quem sente esse drive, deveria, acho que não. Há um teste que alguns autores propõem, que é quando tu estás muito na dúvida entre duas coisas, não é? Atira uma moeda ao ar. Cara ou coroa, atira a moeda ao ar e no momento em que a moeda está a cair, percebe qual era a resposta que tu realmente querias que saísse. E qual era a resposta que saísse, tu disseste, não... que chatice, não é? E isso pode ser a tua intuição a dar-te uma resposta. Eu há tempos fiz uma sessão com uma senhora que queria escolher entre dois homens ela não estava a conseguir fazer essas escolhas e eu propus, mas se pudesses ficar com os dois, imagina se estava totalmente aceito que tu poderias ter uma relação aberta com estas pessoas, as duas pessoas, e elas aceitavam as duas esse arrangement, não é? Como é que seria? Ela disse, mas isso eu não quero. Não, então porquê? Mas se não quiseres, como é que não consegues escolher entre os dois, se não queres os dois igual? Não, mas eu não quero ficar com o número 1. Ok. E na realidade eu não quero, pronto, então já tens ali a tua resposta. Okay. Bom. Olha, isso é um bom processo, não é? Que é imaginar que se a decisão não tivesse obrigatoriamente de ser tomada, como é que isso nos faz sentido? Sim. Porque isso pode nos dar, de facto, aí uma resposta. Certo. Podemos fazer o mesmo entre dois empregos, whatever, né? Sim, entre duas casas, entre duas viagens. Sim, bom. Podes fazer as duas. Sim, se eu pudesse fazer as duas, eu queria isso, porque às vezes digo não, porque há uma que eu de facto quero mais que a outra. Ok, essa talvez seja a resposta intuitiva. Olha, a minha intuição diz-me que esta conversa vai ser útil para muitas pessoas. Achas que sim? E acho que vai suscitar boas reflexões. Sim. Boas reflexões sobre a intuição, que acho que era isso que nós queríamos aqui com este nosso podcast. Como sempre. Reflitam e mandem-nos mensagens, digam-nos digam-nos também se há muito tempo que não pedimos temas, não é? Gostavam que falássemos sobre o quê, especificamente? Sim. A nossa maneira. Sim, sendo que quando nós recebemos propostas, depois, intuitivamente, seguimos umas e não outras. Quer dizer, tem mais a ver com o que nós queremos falar ou não. Certo, sim. E façam o tal screenshot e partilhem e taguem-nos para nós sabermos que estão a fazê-lo. E obrigada por estarem aí. Sim, obrigado. E obrigado a ti também, Mia. E obrigada.